Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Nova semana, novo episódio de Português Suave, sempre com o Marco Neves. Olá. Bem-vindo, Marco. Já estou de volta aqui ao estúdio. É verdade, já tinha saudades. Andei a passear. Olha, e o que é que trouxeste para a lição 50? É assim, estamos piquenique. de facto no episódio número 50, não vamos fazer nenhuma lição especial, não vamos trazer. Mas eu quero aqui... na lição 100, quero comida, quero tudo. Está bem, vamos Trazemos combinar ouvintes e piquenique. tudo. O Português Suave Um sai encontro. à rua. Exato, o encontro do Português Suave. Mas hoje, além de ser um dia importante por ser o dia em que temos o episódio número 50 do Sim. Português Suave, é também um dia importante porque é o dia da criança, não é? Exato, junho, gosto tanto desse dia. Tenho ótimas memórias desse dia. Por teres sido criança? Sim, ou... e tenho saudades. Ok. Eu sinto que nós Nós passamos podemos ter- grande parte da nossa vida a querer ser adultos e queremos muito ter a nossa independência, mas depois chega a alturas da nossa vida Quando quando saudades do dia 1 de junho e de receber. Quando temos responsabilidades e pagar coisas, é tão chato. Crianças, se estão a ouvir este episódio e não queiram ser adultos, Sim, porque a vida é mesmo continuem a ser- difícil. Eu tenho, por exemplo, já agora vou dizer o nome deles porque são as minhas crianças, não é? Sim. O Simão e o Matias. O Simão tem 12 anos e o Matias tem 7, vai fazer 8 daqui a uns meses. O Simão está quase nos 13. O que eu quero dizer com isto é que o Simão está a chegar àquela fase em que já quer não ter este dia, em que acha Pois. que já está a ficar com uma idade em que não se deve celebrar, sim, mas em que celebrem não é- sempre. em que não é criança. Mas eu gosto muito de olhar para ele e vê-lo ainda como criança, apesar de já ter quase a minha Exato, altura. vai ser sempre a tua criança, esquece. Exato. Isso vai ser para sempre. Vamos então avançar, episódio 50 de Português Suave, e começamos, como é habitual, com a língua nas notícias. A língua nas notícias, Marco, e é um de ser. bocadinho óbvio, temos de ir, Tem de ser temos de criança, falar de pronto. crianças, Eu não sei é? que há muita Da palavra coisa- criança. Exato, há muita coisa nas notícias, mas hoje vamos pôr a nossa, como é que eu ia dizer, a nossa alma de criança e vamos falar de criança mesmo da palavra. E esta palavra tem ali um sufixo muito engraçado, que é este ansa, que nós usamos para muita coisa, para festança. Tudo que é em excesso é ansa, não é? Festança. Sim. Mas também coisas que não são em excesso, confiança, esperança. O que este sufixo faz é pega no nome, aliás, pega num verbo e transforma num nome. Confiar, confiança. Neste caso, esperar, esperança. Neste caso, o que nós temos é criar criança. Vem daí, não é? do verbo criar. Só que antes de chegarmos à própria palavra criança, eu devo dizer que este sufixo perdeu força, ou seja, há sufixos que continuam a ser usados pelas pessoas para fazer palavras novas. Por exemplo, nós temos, vamos imaginar que temos aqui um país novo, provavelmente vamos chamar Talaguistão, estou a inventar países, atenção, Sim, sim. não existe nenhum país. Nós vamos usar o es para falar da língua, se essa língua aparecer. Talaguistês, por exemplo. Quer dizer, com isto é que o es vai continuar a ser vai para fazer palavras novas no futuro. O ansa parece que não. Nós não conseguimos pegar em qualquer verbo e transformar, por exemplo, amar, amansa, não fica assim muito... Ou seja, Não aprovo. é um sufixo que foi usado durante uns tempos e agora está nas palavras que está e acabou. Existem palavras que têm este sufixo e que nós pensamos que não existem, mas na verdade estão nos dicionários como parança. Não sei se já ouviste falar disso. Não. Pronto, Parança, não. é interrupção, mas em português um pouco mais antigo. Parança. Nunca ouvi, a por parança. acaso. Não sei se acharias bem nós pegarmos em tecla e se uma pessoa estiver a teclar muito, chamar aquilo uma teclança. Não acho. Não aprovo também. Pronto, não aprovas. O português suave não aprova teclança, mas aprova, claro, criança. E de onde é que vem este criar? Vem de uma palavra muito antiga que tinha uma forma há 6.500 anos no proto-indo-europeu que era quer e que significa crescer, fazer crescer. Portanto, não mudou muito. Criar, fazer crescer, e depois de criar passámos a criança, e é daí que temos a nossa velhinha palavra criança. E deixa-me ainda, eu sei que hoje a língua nas notícias está a durar um pouco mais, mas eu deixa-me dizer que há outras línguas aqui à volta que também têm uma palavra parecida. Por exemplo, o castelhano tem criança, mas não quer dizer criança, quer dizer o próprio ato de
recriar. Ou seja, a criança do meu filho está a correr bem. Ele está a crescer como deve ser. E eu gostava de dizer que a forma como as línguas próximas moldam os mesmos materiais de forma diferente, a mim faz-me cócegas no cérebro, como a forma como a mesma palavra em castelhano é uma coisa, em português é outra, e eu diria que perante estes pormenores e eu sei que muitas pessoas ficam indiferentes, mas para mim eu sinto-me como uma criança a olhar para um brinquedo, que são as línguas. E vamos dizer que é aqui uma analogia interessante, porque não deixa de ser uma palavra muito antiga, mas estamos a referir a pessoas muito novinhas. Muito novas. Olha, mas já agora que disseste isso, deixa-me dizer-te que a língua tem esta característica. A língua é uma coisa muito antiga, que já vem há muito tempo, mas é recriada sempre por cada criança. Cada criança vai aprender a língua e vai aprender como se fosse a primeira vez. E nós daqui a 10, 20 anos, se calhar estamos a falar de palavras novas, exatamente, que não existiam ou que tiveram aqui novas recriações, vamos dizer assim. As crianças vão, ou criaram essas palavras novas, mas mesmo, repara, o que eu quero dizer também é que mesmo as palavras antigas, que já foram criadas há 6.000 anos, ou há 2.000 anos, ou o que for, quando a criança as aprende é como se fosse a primeira vez. Está a encontrar, é como o mundo, não é? Mas é curioso pensar que a língua, quando é aprendida por uma criança, está mesmo a ser recriada como se nunca tivesse existido. E para aquela criança é mesmo a primeira vez. É sempre muito interessante pensar nisto e depois, lá está, a conversa nunca acaba. Não. Vamos avançar, Marco, vamos para a nossa próxima rubrica. Vamos até o mapa da língua. Já se ouve o comboio. Marco, vamos para alguma região em específico? Infelizmente não podemos ir muito de comboio, porque eu devo dizer que uma das minhas... às vezes as pessoas perguntam o que é que mudarias no mundo se pudesse. Eu mudava muita coisa, claro, todos nós mudávamos. Mas um pormenor relacionado com viagens é... Teletransporte, adorava. Eu não diria teletransporte, eu gostava de poder ir de comboio de forma fácil. Eu sei que é possível, mas é de forma difícil. Eu estou a pedir demasiado. Estás a pedir um bocadinho demasiado, sim. Eu diria só um comboio que nos permitisse levar pela Europa fora de Portugal, sim. E de comboio para a Europa é muito difícil. Sim. Eu acho que gostava. O comboio é daqueles transportes interessantes. Sim. E então vamos de comboio imaginário. Eu gostava só de dizer a palavra criança em línguas da Europa que não fazem parte da família do português, porque a maior parte das línguas da Europa são da família do português, mas há algumas que não são, que são línguas completamente distintas. Então vamos a isso. Só por curiosidade, vamos então até ao basco, que é uma língua completamente diferente e com uma origem distinta do português, do castelhano e todas as línguas à volta, e nesta língua criança diz-se umea. Umea. Dizer, é a criança, aquele A no final é o artigo, por acaso parece, mas é por coincidência. Portanto, umea é criança. Ok. Depois não estava a par disto. Aliás, quando disseste há bocado criança, não foi o que tu disseste? Nunca imaginaria que não significa o mesmo. Sim. Mas é assim. E isso é uma língua próxima, então uma língua distante como o basco, temos aqui uma palavra muito diferente. O finlandês tem a palavra, e eu vou pronunciar certamente mal, lapsi. Gosto. Mas é giro. Sim. É bonita. Ela parece assim uma coisa palavra mais... bonita. É uma palavra bonita, mas temos de falar de palavras bonitas já outra vez. Exato. Mas não hoje. É uma palavra que parece que está aos saltos, lapsi, como as crianças. Depois temos o maltês, que é uma língua relacionada com o árabe, é uma língua da família do árabe. E então criança, em geral, é tefal. Já não é tão bonito como o lápis, não é? O lápis gostei salta mais. Sim. E tem ali, parece um lápis na mão. Sim. Depois temos o húngaro, em que criança começa com um G e um Y, que eu acho que se lê algo como Gyerek, é criança, e o húngaro também é uma língua muito distante do português. E por fim, o turco, que é uma língua que também é falada na Europa por aproximadamente 10 milhões de pessoas. Nós esquecemos, há uma parte da Turquia que é na Europa e tem uma população significativa. E nessa língua, a criança lê-se de uma maneira, ou melhor, escreve-se de uma maneira que nós, com o português na cabeça, não vamos perceber como é que se lê. Escreve-se com C de cedilha, O, C, U, K. E nós diríamos que seria algo como Sokuk. Mas não, a pronúncia, pelo que eu percebi, eu até antes do episódio estive a ouvir a dizer, é algo como Çocuq. Também gosto. Çocuq. Mas destas palavras todas eu acho que concordamos, não sei, que o finlandês ganha. Sim, o finlandês está aqui muito... Mas também é assim, nós estamos a fazer uma pronúncia que não sabemos se é se calhar os finlandeses dizem isto de uma forma e que não tem nada a ver. Já não gosto. Mas nós tornamos lapsi uma palavra bonita. Quanto mais não seja, fizemos por isso. É o dia do lapsi, da lapsi e isso, enfim, parabéns a todas as lapsis do mundo. Exatamente. Vamos seguir viagem para a nossa última rubrica. Vamos até aos mitos e origens da língua.
E Marco, o que é que falamos neste segmento esta semana? Hoje, está tudo ligado, não é? Está tudo ligado. E hoje vai ser um segmento como nós tivemos ali muito tempo a falar da criança e tivemos a passear pela Europa. Hoje é uma coisa muito simples. Eu gostava só de dizer, primeiro, como aliás já sublinhámos hoje, nós aqui no Português Suave e naquilo que eu costumo escrever e dizer, acho que se me pedissem para descrever o que é que nós estamos a fazer, estamos a olhar para a língua como uma criança, ou seja, primeiro com curiosidade, assim, com curiosidade, com vontade de aprender também, mas não com aquele ar muito adulto de espera lá que eu tenho a certeza que estou a dizer isto mal e vamos... As pessoas têm, esse medo faz parte, mas não é esse até o porque muitas vezes trazemos dúvidas gerais que toda a gente tem e que muitas vezes não tem essa oportunidade de esclarecer. Sim, exatamente. Portanto, ganhamos só por isso mesmo. Sim, ou seja, mas eu queria ir para lá daquela questão quase medrosa de eu não vou dizer porque certeza que estou a dizer mal. Portanto, podemos esclarecer as dúvidas com calma, podemos conversar e isto tem um certo ar infantil, no bom sentido, que também podia ser no mau sentido, não é essa a palavra. E enfim, é só para dizer aqui o que é que nós estamos a fazer aproveitando o Dia da Criança. Por outro lado, o mito é um mito muito recorrente e que vamos encontrar em muitas épocas. Já desde há 5.000 anos que temos pessoas que escrevem as crianças e os jovens, mais os jovens, para dizer a verdade, estão a destruir a língua e eu só queria dizer aqui que as crianças experimentam a língua, estão a aprender, os jovens também experimentam, mas até hoje não houve nenhuma época em que, apesar de todas as queixas que os adultos têm em relação à forma como os jovens usam a língua, nunca houve uma época em que de facto os jovens destruíssem a língua e que chegassem à idade adulta não soubessem isso não vai acontecer, temos de ter alguma serenidade a conversar sobre isto. Por isso é só este mito. Aliás, eu lembro-me que nós no episódio falámos sobre isso. Lembras-te daquela polémica que surgiu à volta daquela frase mãe, posso pão? Sim. E ontem estive a conversar com uma jornalista por acaso sobre precisamente de outro, não vou dizer. E nós falámos sobre isso, sobre essa questão das pessoas acharem, ou por exemplo, pais que ficam muito preocupados quando as crianças consomem muito conteúdo de criadores brasileiros, por exemplo, e depois com muitos trejeitos e expressões do português do Brasil. E assim, eu nada contra os pais estarem preocupados em ensinar a língua à criança. É claro que temos de ensinar e temos de conversar. Isso é legítimo. Isso faz parte do processo natural. Nós estamos a ensinar a língua naturalmente. Até podemos não ter essa intenção, mas vamos ensinar. Exato. E claro que devemos ter essa intenção e devemos pensar nisso. Mas a questão não é essa. A questão é precisamente, por exemplo, nessa questão do português do Brasil, que dava aqui para muitos episódios, o que eu acho curioso é que nós ao lado temos outra coisa, que é a influência tremenda em muitos outros campos do inglês. E as pessoas nós somos influenciados todos os dias por diferentes coisas. Sim, mas temos o inglês ao lado, com a música, com os livros, e as pessoas concentram-se muito no YouTube. Se há crianças, e eu sei que há, que e são casos excepcionais, estão a ficar com o sotaque parecido com o sotaque brasileiro por causa do YouTube, e o problema não é a língua, mas sim aquela criança estar só não tem mais contacto nenhum, porque para isso acontecer, aquela criança tem de estar quase exclusivamente a ouvir YouTube o dia todo. E isso é um problema, mas não é por causa da língua, nem por causa do português do Brasil, é por causa do que é que está a acontecer com aquela criança. É dar-lhe mais mundo, acho que é importante. Ponham a ver youtubers portugueses, por exemplo, Exato. para terem mais coisas, e de outras línguas, portanto, para ter uma dieta mais, digamos, mais variada. Mas claro que ponham-na a ver o Marco Neves. Sim, eu aqui estou a ser um bocadinho irónico. Na verdade, o que é preciso é conversar com ela, quer dizer, conversar ao vivo com essa criança. Mas só para dizer que podemos também olhar para a língua como uma criança, no sentido de estarmos espantados e curiosos e felizes com este brinquedo que recebemos das gerações anteriores. Marco Neves, eu tenho vindo, o nosso episódio fica por aqui, mas eu tenho vindo a descobrir coisas sobre o Spotify que não sabia. Vou descobrindo aos poucos. A semana passada falámos da questão dos comentários, que as pessoas podem deixar diretamente os comentários nos episódios. Fizeram isso no episódio de quarta-feira. Já temos comentários? Exatamente. Já temos lá vários comentários. Continuem a mandar, porque podem ser objeto de análise aqui no Português Suave, mas também reparei que nós estamos com 83 avaliações no nosso podcast, no Spotify, e queria chegar às 100. É a nossa meta até ao final de junho, chegar às 100 avaliações. Tudo a correr para o Spotify, senão não fazemos aí algum episódio. Exato, e também podem fazê-lo, penso eu, na Apple Podcasts. Sim. Acho que também podem deixar lá a avaliação, mas no Spotify nós estamos ali muito perto dos 100. Eu queria, já que estamos no episódio 50, chegar às 100 avaliações. Portanto,
vamos ver se conseguimos nos próximos dias. Nos próximos dias. Fica o desafio. Exatamente. Nós voltamos na quarta-feira e com dúvidas, portanto, queres recordar aqui o e-mail aos nossos ouvintes? portuguessuave@observador.pt e, como sempre, o português suave não tem espaço lá no meio, nem tem acento circunflexo e tem lá 2 S, não se esqueçam. A menos que queiras pregar uma partida, como já fizeste um dia. Mas hoje não é o caso. Fiquei porque eu não estava à espera. Tá bem. Então, Marco, ficamos por aqui e voltamos na quarta-feira. Um abraço.